Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um culto online. Esperamos que essa noite você possa ser muito abençoado, onde quer que você esteja, que ali você possa sentir o tocar do Senhor na sua vida. Amém? Vamos estar orando e pedindo a direção do Senhor, que ocorra tudo bem, conforme a vontade dEle, para as nossas vidas, para a vida de cada um de vocês. Aleluia. Santo Deus eterno Pai, estamos em Tua presença neste momento, ó Deus. Pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, Pai, para o Teu querer, ó Deus. Que tudo aquilo que nós desejamos, Pai, que se for da Sua vontade, que o Senhor possa estar, Senhor, concretizando em nossas vidas, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua presença sobre as nossas casas, sobre os nossos lares, aonde quer que estejamos, que ali a Tua presença seja conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, receba o nosso louvor neste momento, ó Pai. Receba, Senhor, pois estamos cantando e louvando a Ti com tudo que nós temos nessa noite, ó Deus. Amém. Aleluia. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Feche os teus olhos aí onde você estiver. Sinta a presença do Senhor tocar a tua vida. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus. Cante conosco. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando, ó Deus, curando todo o meu ser. Senhor, creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Eu preciso de Ti. Aleluia, santo, santo é o Senhor Jesus. Cante ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confiamos no Senhor, ó Deus. Confio em Ti. Creio que eu preciso de Ti, não há outro igual a Ti. Diga aí onde quer que você esteja, diga: nada é impossível para aquele que crê no Senhor. Aleluia, Jesus. Cremos em Ti, cremos na Tua promessa, Deus. Cante, cante ao Senhor. Aleluia. Nada é impossível para Ti.
Glória a Deus. Exaltamos o nome do Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração com todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. E agora? Graças a Deus pela nossa vida. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? Várias pessoas chegando conosco. E eu quero que você compartilhe essa live aí com os amigos, tá bom? Compartilhe com bastante gente aí, porque hoje vai ser uma bênção, né? Compartilhe para abençoar pessoas, para abençoar vidas em nome de Jesus. Hoje é nosso culto de domingo, né? Nosso culto de domingo. E nós estamos com o coração aberto para receber de Deus. Como diz essa canção, nós cremos que o Senhor é a cura, que Ele é a vida e que não há outro igual a Ele. Ele é digno de ser exaltado, de ser adorado, e nós estamos aí, vamos seguindo, né? Muita saudade da igreja, muita saudade de estar celebrando na casa de Deus, mas nós temos que seguir firme. Como eu disse na live de ontem, nós não podemos entregar os pontos, né? Não podemos entregar os pontos para o inimigo, não podemos desistir, temos que estar firmes na esperança de que tudo que nós estamos fazendo de todo o coração é para exaltar e glorificar o nome de Jesus. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Isso. Então nós vamos seguindo aqui em nome do Senhor Jesus. Queridos, a palavra que eu tenho hoje é uma palavra assim, é um salmo, né? Nós estamos estudando muito salmo nessa quarentena aí, e estou dedicando a estudar o livro dos Salmos. E é interessante, o salmo é um livro poético, mas uma coisa que eu estou percebendo aqui no livro dos Salmos é o teor profético desse livro, as orações que Davi fazia, os louvores que ele cantava, né? São vários salmos messiânicos e também várias orações que ele fazia que tem muito a ver com os nossos dias, com os dias que nós estamos vivendo. Então quero que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus, que hoje Deus vai falar algo muito importante aos nossos corações nessa noite. Tá certo? Então vamos lá no Salmo 58 então, e vamos ler o Salmo 58, que é a palavra do Senhor para hoje, para as nossas vidas. Salmo 58 diz assim a palavra de Deus: Acaso fazeis verdadeiramente justiça, ó poderosos da terra? Acaso julgais com equidade todos os seres humanos? Não. Vossas mentes tramam continuamente iniquidades, e com vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, mentindo para todos aqueles que vivem ao redor. O seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se faz surda, para não dar atenção à música dos encantadores, e nem à voz daqueles que têm habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes dos leões, arrebenta os dentes dos leões, e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. Versículo 7, que desapareçam como água que escorre, quando empunharem o arco, que suas flechas embotem e caiam ao chão antes de serem disparadas. Que andem como lesmas que se arrasta até derreter, que sejam como feto abortado e que não vejam o sol. Os ímpios serão varridos do mundo pela fúria de Deus, antes que seus espinhos peçonhentos se enrijeçam. O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno punirá, ao ver sob seus pés escorrer o sangue dos perversos. Compreenderão e proclamarão então os homens: verdadeiramente há recompensa para o justo. Sim, Deus existe e ele faz justiça sobre toda a terra.
Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco através dela. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que é contra a Tua palavra e que haja liberdade entre nós para ouvir e crer na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? Tudo que está acontecendo no nosso país está causando, assim, uma certa... Vamos usar a palavra, né, mais sincera possível. Está causando uma certa revolta nas pessoas. E essa revolta, ela não está sendo vista somente lá fora, não. Nós estamos vendo essa revolta também no meio do povo de Deus. A indignação dos justos. E a dor é tão grande que não tem... às vezes a gente fica pensando num modo de expressar a nossa indignação, numa maneira de expressar o que estamos sentindo, sem pecar com os nossos lábios, né? Sem pecar contra Deus, sem pecar contra o próximo. Porque quando nós aprendemos com a Bíblia, nós somos chamados para amar a todos, inclusive aqueles que nos perseguem. Somos chamados, o próprio Jesus ensinou lá em Mateus, no Sermão do Monte, no versículo 43 ao 48, ele falou, ele ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Ele falou assim: se você amar só quem ama você, que recompensa tem? Isso todos fazem, né? Então ele fala assim: ame os seus inimigos, orem pelos que os perseguem, mas é difícil amar como Jesus nos mandou amar, não é verdade? Como é difícil a gente se expressar sem machucar as pessoas, ou sem ter aquele desejo assim de vingança no coração, de tanta injustiça que nós estamos vendo, sabe? Mas no Salmo 58, nós somos alertados, nós somos chamados a crer na providência de Deus. Esse salmo, querido, Davi escreveu num tempo de muita perseguição, onde ele estava vendo a injustiça lá nos bastidores do poder. O próprio Davi estava sendo perseguido injustamente e ele estava vendo o mal, né, que estava acontecendo no meio das pessoas. Logo de cara, no versículo 1, versículo 2, ele fala assim: vocês governantes, vocês sabem o que significa justiça? Acaso vocês julgam o povo com imparcialidade? Aí ele fala: de modo algum, né? Vocês tramam injustiça em seu coração e espalham a violência por toda a terra. Então nós vemos que durante o exílio de Davi, o Saul estava conduzindo a nação por um caminho de ruína política, de ruína espiritual, porque ele estava desobedecendo às leis de Deus e, ao mesmo tempo, o Saul estava cercado por um grupo de pessoas que só bajulavam o rei na intenção de receber favores em troca. E com isso ele colocava as pessoas que tinham autoridade, sabe, em lugares estratégicos da nação, e esses oficiais que tinham lá os seus cargos, né, eles usavam esse poder somente para o ganho pessoal e não para o bem geral de toda a nação. Então eles queriam obter o máximo que eles pudessem, né, antes que o reino de Saul entrasse em colapso, porque Samuel já havia falado que Deus tinha rejeitado Saul. Então, o reino de Saul estava entrando já em colapso. E essas autoridades, essas pessoas que serviam o rei em posição estratégica, em posição privilegiada, eles queriam tirar o máximo de proveito. Então, quando o reino de Saul estava para cair, Davi escreveu esse salmo. E nós sabemos, queridos, que a corrupção é um mal que atinge a nação, que atinge nações, que atinge povos, desde a queda do homem, né? E a situação de corrupção, particularmente em Israel, ela sempre foi muito alta, tanto que profetas estavam frequentemente
pregando contra a iniquidade dos líderes de Israel, né? Isaías foi um profeta que pregou contra a corrupção, né? Amós, Miqueias e tantos outros profetas. Mas a verdade é que esse salmo, né, a palavra de Deus, ela traz um alerta para nós, que nós precisamos levar a sério a crise de liderança que nós estamos vivendo, né, nos nossos dias. Esse salmo ele vem como providência de Deus para os nossos dias, porque nos leva a fazer uma reflexão sobre essa crise de liderança que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, né, nas nações, corporações, nas estatais, e por que não dizer até mesmo no meio do povo de Deus, nós estamos vivendo uma séria crise de liderança. O inimigo tem corrompido os corações, né? E nós estamos vivendo essa crise. Com isso, como nós pregamos domingo passado, o amor de muitos tem se esfriado, a fé ela tem sido atacada de uma forma tão grande e nós estamos sofrendo as consequências dessa crise que está se alastrando sobre as nações, sobre o mundo, assim como Davi estava apontando através desse salmo, essa crise, através dessa oração, essa crise que ele estava vivendo. Então, queridos, veja o que Davi disse, vocês governantes, né? Vocês governantes, vocês sabem o que significa justiça? É uma pergunta, né? Vocês, autoridades no meio do povo, vocês sabem o que significa justiça? E ele mesmo responde, né? De maneira nenhuma. Acaso vocês julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Vocês não fazem isso. Então, queridos, aqueles líderes, Davi estava falando que aqueles líderes, eles estavam com o coração corrompido e com as mãos corrompidas, né? O coração é a sede das decisões, como nós sabemos, né? Fala das decisões. E as mãos falam das ações. Então, Davi está revelando aqui que o querer e o fazer, o querer e o realizar, o coração e as mãos estavam corrompidos. Eles tomavam decisões com o coração corrompido e na hora de agir, as ações também estavam corrompidas. Então, queridos, esse é um dos problemas mais cruéis que o justo enfrenta, aqueles que querem viver com justiça, aquele que quer temer a Deus, aquele que quer andar com justiça. Então, esse é um dos problemas mais cruéis que o justo ele enfrenta, né? O Salmo capítulo 11, versículo 3 diz assim, ó, os alicerces ruíram, as bases da moral, as bases da ética. É isso que o Salmo está dizendo. Se ruíram, o que se pode fazer? É uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo através do salmista. Os alicerces se ruíram, as bases se corromperam. O que se pode fazer? E a resposta da palavra de Deus é: nada pode ser feito. Por isso, queridos, há uma maneira de confrontar a crise pela qual estamos vivendo. Há uma maneira de confrontar, assim como Davi confrontou as pessoas corrompidas da sua época, há uma maneira assim bíblica, há uma maneira espiritual, há uma arma a ser usada nos nossos dias para enfrentar tudo o que está acontecendo em nome de Jesus. Nós estamos vendo as pessoas se levantando, o povo se levantando, as pessoas não aguentam mais sofrer a injustiça. O salmista não aguentava mais ver a injustiça nos bastidores do poder. O salmista não aguentava mais ver corações e mãos corrompidas. Não aguentava mais as pessoas decidirem e agirem com corrupção. Então, o salmista confrontou os corrompidos da sua época, queridos, de uma maneira espiritual, sabe? Por quê? Aqueles só tramavam injustiça, né? Como ele diz lá no versículo 3, no coração e nas mãos. Então, o que eles praticavam? Que mal que eles praticavam? O versículo 3 diz assim, ó, os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem, se corrompem desde o nascimento, são venenosos como serpentes e como cobras que se fazem surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Olha só que metáfora forte que o salmista Davi usa. Que o ouvido deles
estavam surdos para a correção, né? Ele usa a metáfora da serpente, né? Que a serpente se fazia de surda diante da música dos seus encantadores, ou seja, por mais habilidade que o encantador de serpente tivesse para tocar a sua flauta, ela se fazia surda para não obedecer, para não ser encantada. Então, ele está dizendo aqui que o homem mau, ele usa da mesma forma, ele se faz surdo para os bons conselhos, ele se faz surdo para as boas palavras. Por quê? Ele quer se alimentar de corrupção, porque há perversão no seu coração. Eles são pervertidos por natureza. O homem mau é pervertido por natureza, sabe? Então, o homem mau, ele é obstinado, ele é teimoso, ele é insistente em praticar o mal, porque ele não vê mal naquilo que ele está fazendo. A Bíblia fala que muitos chamam o mal de bem e o bem de mal. Tem muita gente que ele taxa uma pessoa justa de uma pessoa má. E às vezes ele vê o mal, ele chama de bem, então ele é corrompido. E ele não consegue abrir os seus ouvidos para bons conselhos, né? Então, o que fazer? Onde está a nossa esperança? Como que nós devemos proceder diante de tudo que nós estamos vendo acontecer no nosso mundo, na nossa geração? É muito sério isso. Nós precisamos realmente nos posicionar, mas se posicionar de que forma? Sabe? Então, queridos, no versículo 6 ao versículo 9, existe uma oração aqui que eu vou falar assim, que é como se fosse o grito do povo. É como se fosse o brado do justo, que diz assim: ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca, ó Senhor, as presas dessas feras. Né? Então Deus está pedindo, versículo 7, ele diz assim, ó, que desapareçam como água em terra sedenta e que se tornem inúteis as armas em suas mãos, que sejam como a lesma que se desmancha em lodo e como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Versículo 9, Deus eliminará tanto os jovens como os velhos mais depressa que um fogo de espinhos que se esquenta numa panela. Então, queridos, o salmista ele está orando aqui e ele está pedindo a Deus que ele retribua o ímpio, que ele retribua o perverso na mesma medida de perversão e de corrupção que eles estão praticando. Então, Davi pede assim, que eles sejam desarmados, né? Quebra os dentes deles, que eles sejam desarmados, quebra os dentes, despedaça suas presas. Nós sabemos que a presa é a arma da cobra, né? Quando ela usa para destilar o seu veneno. E que os dentes, as mandíbulas, está se referindo aos leões, que são mandíbulas poderosas, pelas quais os leões esmagam as suas vítimas. Então eles são mencionados nesse versículo como aqui de maneira figurativa, para expressar, né, o desejo que o salmista tem de verem os ímpios desarmados, de verem eles enfraquecidos. Porque se eles estiverem desarmados, eles não poderão afligir mais o justo. Essa é a oração do salmista. Depois ele fala assim, faça-os desaparecer, né, como água em terra sedenta. Então aqui está falando de águas que somem, né, que desaparecem. Aquela água que desce das montanhas geladas, ela forma um córrego, e quando vem o sol se esquenta, aquele rio desaparece, aquele rio se seca. Então, o salmista ele quer simplesmente que o homem corrupto, que o ímpio, simplesmente saia de cena, desapareça, né? Depois ele está falando assim no versículo 7, que as suas armas se tornem inúteis, né? Que eles percam as suas habilidades, que as suas flechas caiam no chão antes mesmo de serem atiradas. Então é uma oração poderosa. Então é o tiro do arco, mas quando se arma o arco, ele está falando, quando eles armarem o arco ou a flecha, simplesmente que se parta em pedaços, né? Que o arco se quebre. Há uma oração nesse sentido, que o arco seja quebrado. É exatamente quando o inimigo ele aponta suas armas para o povo de Deus e aquele arco se quebra e ele não consegue atirar. Então Deus está falando, desabilite eles, tire a habilidade deles.
de lançar as suas armas contra nós. Faça-os dissipar, que seja como a lesma, né? O versículo 8 fala que seja como a lesma, né? Em clima seco, os caracóis, aquelas lesmas que andam com caracol em cima delas assim, elas desaparecem, né? Dentro daqueles caracóis. Então aqui está mais uma vez o salmista dizendo assim, que eles sumam de cena, que eles desapareçam de cena, né? Faça-os desaparecer, versículo 9, né? E está dizendo que, olha só que oração forte, que ele está dizendo aqui no versículo 8 e 9, que eles nem deveriam ter nascido, né? Como criança que nasce morta, que nunca vai ver o sol, né? Se os ímpios não tivessem nascido com êxito, eles não teriam feito mal. Você vê se líderes mundiais históricos não tivessem nascido, muitas milhões e milhões de vidas seriam poupadas, né? Milhões teriam vivido em paz. Talvez não haveria necessidade de guerra, né? De guerras a nível mundial, por exemplo. Por que que sai tudo isso? Se o ímpio não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Então Davi está orando nesse sentido. É o clamor, é o brado, né, do povo de Deus. É o povo de Deus que clama por socorro. É o povo de Deus que às vezes não sabe o que fazer, que pergunta assim, as bases se destruíram, os alicerces se destruíram, e agora, o que vamos fazer? Mas nota-se bem, queridos, que essa oração é uma oração muito forte. Davi usa metáforas muito fortes para expressar, como eu disse no começo, às vezes é difícil você expressar a sua revolta sem pecar com as palavras, né? Sem pecar contra o seu próximo. Às vezes você fica pensando numa maneira de expressar a sua revolta sem tirar ofensas dos seus lábios. Mas você nota que nessa oração, Davi ele expressa a sua revolta e ele usa metáforas tão fortes, né, como a criança que nasce antes de morrer, a criança que morre antes de nascer, né, a criança que é abortada. Ele usa metáforas fortes porque ele não aguenta mais. É a indignação do justo, é o brado do justo, é o brado do povo de Deus que está ali se expressando através dessa oração de Davi. Então são metáforas, mas essa oração, ela dá a impressão até que Davi está pedindo vingança. Mas no desejo aqui não é de vingança, mas o desejo de justiça, né? Que Deus desarme os maus, que os tornem desabilitados, que os façam desaparecer depressa, né? Então, queridos, se você for lá em Apocalipse 19, 16, nós vamos ler para vocês, e se você puder aí, você vai acompanhar junto conosco aí. Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, ó. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 19, 16. Apocalipse. Capítulo 19, e versículo 16 e diante, diz assim, ó. Em seu manto e sobre a coxa traz este nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E avistei um outro anjo que se colocava... Perdão, queridos, é o versículo 11. Nós vamos começar a ler aqui o versículo 11 até o 16. Diz assim, ó. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Olha só, seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto picado de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía da boca, para ferir com ela as nações. Preste atenção. Ele as regerá com cetro de fogo, de ferro, e ele mesmo
é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Então, o Novo Testamento usa a mesma linguagem forte para expressar como será a justiça de Deus sobre os ímpios, né? Sobre os poderosos dessa terra. Então, queridos, até que chegue esse dia, a igreja, o povo de Deus, ela não guerreia contra o mal com espadas de verdade. Não é isso que essa indignação que Davi estava sentindo, ele expressou ela diante de Deus. Davi era um homem de guerra, ele venceu muitas batalhas, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que até que chegue o juízo final, o povo de Deus não vai guerrear contra o mal com espadas, literalmente falando, né? Hoje seriam os fuzis, as metralhadoras, os canhões, né? E armas aí que você pode imaginar. Então, queridos, e segunda coisa, o povo de Deus, ele não age por vingança, mas ele vai usar o evangelho da glória e da graça de Deus e vai buscar salvar os perdidos, usar a compaixão para salvar os perdidos. Então, em oração, né, vivendo e pregando a palavra, buscando salvar os perdidos, essa é a missão da igreja, é isso que Deus quer. Mas o dia do juízo chegará e o nosso Deus, ele vai fazer justiça. Então, o brado do povo de Deus é por justiça e salvação. Né? Nós buscamos a salvação dos perdidos e cremos que o nosso Deus, ele fará justiça sobre a nação. Ele julgará as nações. Isso é ser sal da terra e isso é ser luz do mundo. Né? E no versículo 10 e versículo 11, Davi está dizendo assim, ó, o justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. Né? No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá, de fato, há recompensa para o justo. E com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então, Davi está dizendo que os justos vão ter a sua alegria. Né? Deus, o justo, ele vai contemplar pela fé o fim dos maus. O justo, ele vai ver a bênção de Deus, o triunfo de Deus contra a maldade humana. Então nós podemos cantar. E ele está dizendo assim, por fim alguém irá dizer, de fato a recompensa para o justo. E há um Deus que com certeza faz justiça na terra. Então é nesse Deus que eu e você cremos. É nesse Deus que nós esperamos. Então a nossa alegria não está na vingança. A nossa alegria, ela está na justiça de Deus em Cristo Jesus. Né? A nossa sede não é lavar os pés no sangue do justo, né? Não é pisar no sangue do justo. Mas a nossa alegria é porque nós já lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Então nós não vamos lavar os nossos pés no sangue dos perversos. Mas nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. Então, queridos, aqueles que não se lavarem, que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, a Bíblia fala que eles terão o sangue derramado pelo próprio Deus. Então, amados, o que vai, a nossa revolta, o nosso senso de justiça, né, aquela ira, aquela indignação, ela deve ser transferida para o trono de Deus. Os alicerces se corromperam. E agora, o que há de fazer? É orar a Deus e clamar a Ele não por vingança, mas por justiça. Enquanto esse juízo não chega, nós devemos manter o nosso pensamento firme em cumprir a nossa missão para a qual a igreja ela foi separada aqui na face da terra, que é pregar o evangelho e confiar na bênção de Deus. Cabe a nós confiar na bênção de Deus. Cabe a nós confiar na justiça de Deus, pois Ele é justo e julgará com justiça. E um dia eu e você vamos dizer, com certeza há um Deus que faz justiça sobre a terra. Ele mesmo vai recompensar, né, os seus escolhidos. Ele mesmo vai recompensar o justo sobre a terra. Então você que tem fé em Deus,
Você que crê na justiça, continue firme, tá bom? Continue firme, sabe? Olhando para Deus. Cuidado para não deixar sentimentos de ódio, de ira, extrapolarem dentro do seu coração. Você que vê a injustiça imperando em todos os poderes, né, da nossa nação, né? E nós sabemos que a situação do nosso país está longe de ser a mais agradável de todas, né? Há uma praga aí nos 3 poderes, né? O pecado, a perversão dos homens, que se traduz em corrupção e injustiça. Mas Davi nos convida a confiar nesse Deus, porque ele diz assim, ó, que as pessoas dirão, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Amém? Então, como que nós devemos combater o mal? Né? Nós temos várias coisas, né? Nós temos o direito de exercer a nossa cidadania, né? Através do voto, né? Mas nós nunca devemos baixar a guarda, né? Nunca espere que a justiça, 100% de justiça dos poderosos dessa terra. Porque a Bíblia fala que Deus, olhando a terra, não há um justo sequer. Né? Um dia falaram para Jesus, bom mestre, falou, por que me perguntas acerca do que é bom? Ele não estava dizendo que ele era ruim, mas ele estava falando da condição humana. Ele fala, bom é só Deus. Ou seja, perfeito é só Deus é bom. Então é nele que nós devemos confiar, né? Nós devemos orar, viver o Evangelho, espalhar o Evangelho da glória de Deus, porque nós somos chamados a lutar com as armas de Deus, que é a palavra, a oração. Nós somos chamados a amar a todos, espalhar o bom perfume de Cristo e crer que o nosso reino, ele não é desse mundo. A Bíblia nos ensina também que nós nunca devemos querer a vingança, porque a Bíblia fala, minha é a vingança. Quando Deus fala, minha é a vingança, ele está falando que ele é justo. Não é que ele vai se vingar por nós, ele vai fazer justiça. Ele vai combater a injustiça com a sua justiça. Então é pela justiça que nós devemos clamar. É pela justiça, né? Então, amados, que nós possamos, que nós queiramos, sabe, ter o desejo, o mesmo desejo que Davi teve na sua oração. Que Deus desarme os maus, que desabilite os perversos, os poderosos, né? E que faça desaparecer, que tire de cena o homem mau, né? Que faça desaparecer, que ele seja enfraquecido e que o nome do Senhor seja santificado, né? Assim como na oração do Pai Nosso. Que Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Então que o nome do Senhor seja santificado e que o seu reino venha a nós e que a sua vontade também seja feita, assim na terra como é feita no céu. É por essa justiça que nós oramos e é assim que nós vamos combater, queridos, a corrupção, a maldade, vivendo, pregando, amando as pessoas e colocando o nosso sentimento de indignação na presença de Deus, colocando o nosso sentimento de indignação, não permitindo que ele vire uma revolta, que ele se transforme em ódio, mas transferindo diante de Deus, fazendo orações fortes como fez Davi, mas que o nosso coração esteja disposto a amar, a perdoar a todos e orar, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Então, queridos, eu sei que há uma preocupação com a nossa nação. Há uma preocupação com essa crise de lideranças que nós estamos vivendo. E a igreja tem que se posicionar, sim, assim como Davi se posicionou. Mas a igreja tem que se posicionar diante de Deus, em oração, pregando o evangelho e vivendo esse evangelho. Porque é através dele que nós vamos liberar a verdadeira justiça sobre essa terra, em nome de Jesus. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração, que Deus possa abençoar a sua vida e que nós possamos, né, crer e ter esperança de que um dia nós iremos dizer, como no versículo 10 do capítulo 58 de Salmo, que diz assim, que as pessoas irão dizer que com certeza existe um Deus e ele julga com justiça. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então nós vamos levantar um clamor agora,
Inclusive eu quero cantar Deus sara essa nação com você aqui. E nós vamos levantar um clamor pela nossa nação. Né? Que a maldade seja dissipada do coração dos homens. Que a maldade ela seja, que a corrupção, que o mal desapareça da nossa terra. E que o justo, aqueles que lutam pela justiça em nosso país, eles possam prevalecer em nome de Jesus. Vamos levantar juntos um clamor pela nossa nação. E eu quero declarar que enquanto você ora, a justiça de Deus está acontecendo na sua vida. Não pense que Deus, ele olha só a nível de nação. Ele olha também na sua individualidade. Se você está sofrendo alguma injustiça na sua vida, não queira vingança. Queira que a justiça de Deus se manifeste. Se você está sofrendo alguma injustiça na sua família, não queira vingança, mas busque a Deus por justiça. E Ele fará justiça na sua vida, em nome de Jesus. Um dia... Vou pegar outro tom aqui. Estamos ao vivo, né? Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Cante comigo. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia assim, um dia Deus olhou para esta nação, para o Brasil, e por ele se apaixonou de uma forma especial. Diga o nome da sua cidade, Deus. Um dia Deus olhou para Araçatuba e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a tua mão, derramando da tua unção, liberando do teu poder. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Senhor, abençoe o nosso Brasil, abençoe cada um que está orando comigo. Nós levantamos um clamor pela nação brasileira. Pai, nós estamos vivendo uma séria crise nos três poderes, uma séria crise de liderança, Senhor. Ó Pai, não deixe que a corrupção se assenhore da nossa nação. Que os nossos inimigos sejam desarmados, sejam desabilitados, sejam enfraquecidos. Que os inimigos da justiça caiam por terra. E que os justos prevaleçam. E que nós possamos orar como Davi profetizou. Um dia alguém dirá, verdadeiramente existe um Deus e Ele julga com justiça sobre essa terra. Pai, que o Senhor faça justiça na vida dessa pessoa que ora comigo.
Que o Senhor faça justiça sobre essa família. Que o Senhor faça justiça nesta cidade. Que o Senhor faça justiça na nossa nação, Pai. Não oramos por vingança, mas oramos por justiça. Que a tua justiça seja feita nessa nação. Que o Senhor se levante sobre essa nação, meu Pai. E que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Abençoe a sua igreja, Pai. Abençoe a sua igreja. Fortalece, Senhor, a nossa vida. Sustenta a nossa vida na tua presença. Pai, nos abençoe. Pai, que cadeias caiam por terra. Que nós possamos, ó Pai, voltar a celebrar os nossos cultos, as nossas reuniões unidos, entrelaçados e fazendo a diferença através da pregação do Evangelho, pregando e vivendo esse amor que Jesus nos ensinou. Que a luz possa resplandecer nas trevas, porque o Senhor disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, Senhor. Sim, somos pecadores, mas, ó Deus, confiamos na tua justiça. Somos, meu Pai, pessoas imperfeitas, mas cremos num Deus que faz justiça e que pede a nós que ande em caminhos retos. E nos esforçamos para andar nesse caminho, Pai. E pedimos que o Senhor sustente a nossa vida no caminho da justiça, do amor, da tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa que está participando desse culto agora receba, ó Pai, o impacto da tua presença. Mesmo que não esteja na igreja, numa reunião presencial, mas onde ele estiver cultuando agora, ele sinta a tua presença, ele sinta o seu amor derramando em abundância sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que orou comigo, deixa o seu amém. Depois eu vou, aleluia, eu vou olhar os comentários lá e eu vou orar por todas as pessoas que colocaram seus nomes lá no comentário, então aproveite para colocar. E avisar, antes de nós encerrarmos, que a igreja vai estar aberta todos os domingos, das 9 às 11 da manhã, para fazer atendimento das pessoas, né, que precisarem, que sentirem necessidade, e também para receber doações de alimentos e roupas. Hoje nós tivemos lá, muitas pessoas foram levar os seus alimentos, mas domingo que vem, nos outros domingos também, estarão abertos para receber essas doações, pois nós já temos muitas pessoas que estão nos procurando, que estão precisando, e nós vamos ajudá-las em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Nosso próximo culto é terça-feira, por enquanto online, né? Vamos ficar firmes, vamos ficar abençoados e vamos crer que Deus fará justiça sobre essa nação, fará justiça na nossa vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus.